Olá, que a paz de Deus esteja com todos vocês. Vamos juntos a mais um momento de leitura bíblica e de oração a este nosso Deus. E eu quero compartilhar com vocês hoje aqui sobre a prática do bem, que é desejo do coração de Deus que nós venhamos viver o bem e praticar o bem. Começando em Provérbios capítulo 11, o versículo 17. Mas depois nós vamos percorrer a Bíblia aqui, alguns outros textos, alguns outros livros, e nós vamos ver como que é a vontade intensa de Deus que nós venhamos praticar o bem e viver o bem. Aqui em Provérbios 11, 17, ele diz: O homem bondoso faz bem a si mesmo, mas o cruel a si mesmo se fere. O que Deus está querendo nos falar aqui? O que Ele está nos falando aqui? Que quando nós fazemos o bem a alguém, nós fazemos o bem a si mesmo. Mas quando nós fazemos o mal a alguém, então nós estamos fazendo o mal para nós. Então nós devemos estar sempre praticando o bem, plantando o bem para quê? Para que nós venhamos colher o bem. E aqui em Provérbios 3, versículo 27 e 28, Deus diz: Não te furtes a fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Então você tem o poder de fazer o bem, nós temos o poder de fazer o bem, todos nós temos, basta nós querermos. E nós pegarmos firme com Jesus Cristo, porque sem Jesus nós não podemos fazer nada. Ele diz: sem mim nada podeis fazer, mas com ele nós podemos fazer o bem, podemos fazer as coisas boas. Não digas até o próximo: vai e volta amanhã, então te darei se o tens agora contigo. O que Deus está nos falando aqui? Você tem as condições de fazer o bem agora, hoje, então faça hoje. Não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Se o seu próximo precisa, necessita da sua ajuda hoje, agora, então faça agora. Não diga: amanhã você passa aqui que eu te ajudo. Não. Se você tem condições de ajudar hoje, ajude hoje. É o que Deus está nos falando aqui. E nunca desanime de fazer o bem. Seja sempre perseverante e desejoso em fazer o bem. Veja o que Deus nos fala aqui também em Gálatas capítulo 6, versículo 9 e 10. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então não canse de fazer o bem. Esteja sempre fazendo o bem que você vai colher os frutos. E especialmente fazer o bem para os nossos da fé, os nossos irmãos da fé. É que é a palavra de Deus que está nos falando aqui para nós não nos desanimarmos, não desfalecermos, desistirmos de fazer o bem. Porque aqui em Romanos, capítulo 12, no versículo 17 e 18, vai falar que até sobre a vingança tem que deixar para Deus. Nós devemos triunfar sobre o mal praticando o bem. Você não deve pagar o mal com a mesma moeda com o mal, não, mas triunfar sobre o mal praticando o bem. Olha o que nos fala aqui no versículo 17 e 18. Não torneis a ninguém mal por mal. Então não é vingança por vingança, é mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. E não vos vinguei a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, que está escrito: a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque, fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então você tem que vencer o mal com o bem. Eu li que foi do versículo 17 até o último versículo, até o versículo 21 de Romanos, capítulo 12. E em Mateus 25, Jesus também nos ensina aqui que quando nós estamos fazendo bem a alguém, nós estamos fazendo ao bem ao próprio Senhor Jesus Cristo. Olha o que ele fala aqui em Mateus 25, versículo 40. O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um destes, sempre que fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então quando você faz o bem a alguém, você está fazendo o bem ao próprio Senhor Jesus Cristo. E o Salmo 37, versículo 3 e depois o versículo 27. Você vê como que a palavra de Deus aqui mostra, com insistência aqui, sobre a nossa contribuição de estar sempre fazendo bem, de estar sempre exercendo bem, vivendo bem e exercendo bem. Ao versículo 3. Confia no Senhor e faz o bem. A parte A desse versículo. Então faz o bem sempre, confia nele, faz o bem.
habita na terra e alimenta-te da verdade. Ao versículo 27. Aparta-te do mal e faz o bem, e será perpétua a tua morada. Então aparta-te do mal e faz o bem. Essa é a vontade de Deus, que nós venhamos sempre estar fazendo o bem. E para terminar aqui o último versículo, o Salmo 34, versículo 14. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Então essa é a vontade de Deus. A palavra de Deus hoje, para mim e para você, é: faz o bem. Nós devemos estar sempre praticando o bem e vivendo o bem. Quando nós fazemos o bem, a primeira palavra que nós vemos aqui é Provérbios 11, 17. Quando nós fazemos o bem a alguém, nós estamos fazendo o bem a nós mesmos. Mas quando nós fazemos o mal a alguém, nós estamos fazendo o mal a nós mesmos. Nós estamos ferindo a nós mesmos. Então, independentemente da circunstância, da situação, viva o bem, faça o bem, ainda que seja difícil, confie no Senhor. É o que o Salmo 37 que falou, no versículo 3. Confia no Senhor e faz o bem. Está difícil, mas faz o bem a si mesmo. Exerce a piedade, exerce o amor. Aí você receberá a sua recompensa. Você vai ver que é muito mais melhor, é muito mais gratificante fazer o bem, fazer as coisas certas. Amém? Então vamos orar, vamos agradecer a Deus por esta palavra e que você possa pedir a direção de Deus, a força de Deus, a sabedoria de Deus, as condições necessárias para você estar sempre fazendo o bem, independentemente das circunstâncias. Pai, obrigado por esta palavra, Pai. Que nos ajude, Pai, sempre para fazer o bem, a viver o bem, para praticar o bem. E se essa pessoa, Pai, às vezes está pensando em vingar, Pai, com maldade, Pai, retribuir a maldade com maldade, como o Senhor nos falou aqui na sua palavra em Romanos 12, do versículo 17 em diante, nós devemos vencer o mal praticando o bem, triunfar sobre o mal praticando o bem. Ajuda essa pessoa, Pai, a entender esta palavra do Senhor. O Senhor quer que ela plante o bem, que ela venha colher o bem, Pai. E como o Senhor também nos falou em Gálatas, capítulo 6, o versículo 9 e 10, que nós não venhamos desanimar de fazer o bem, que no tempo oportuno nós vamos colher os frutos. Então ajuda essa pessoa, Pai, ela que já pensou até em desanimar de fazer o bem, de fazer as coisas boas. Ó, Pai, ajuda ela a entender, Pai, a enxergar que o Senhor tem o melhor para ela, Pai. Que independentemente das circunstâncias, Pai, o Senhor ainda está agindo, Pai. O Senhor ainda está operando, Pai, como o Senhor nos fala em Romanos 8, 28, que tudo quanto nos acontece está operando é para o nosso próprio bem. Então ajuda essa pessoa a entender que é para o próprio bem dela, Pai, que essas circunstâncias vêm acontecendo na vida dela, para o próprio crescimento dela, Pai. Abençoa ela, fortifica ela, e que ela possa, Pai, em nome do seu Filho Jesus Cristo, Pai, viver o bem, viver o melhor do Senhor para a vida dela, a paz do Senhor sobre a vida dela, no nome do seu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém? Deus te abençoe grandemente. Fique firme na leitura da palavra de Deus. E até amanhã, se Deus quiser e nos permitir, no nome de Jesus Cristo.